vamos para o nosso segundo bloco. Dessa vez estamos aqui com o sociólogo Dirley Henriques, mas antes vamos chamar a reportagem do Arthur Honorato e Arthur Bragato para falar sobre o excesso de informações para a gente. O ódio na rede social cresceu nos últimos anos, enquanto na vida real, longe das telas, muitos têm o cuidado de não expressarem opiniões de forma agressiva. Na internet, agem como se fosse terra sem lei. A Amanda é jornalista e tem mais de 24 mil seguidores. Ela percebe essa raiva de alguns internautas e conta como lida com a situação. Cada vez mais está bem complicado a gente trabalhar com isso, né? É gostoso, é prazeroso, é muito bacana, dá resultado. Mas existem aquelas pessoas que utilizam das redes sociais para disseminar raiva e ódio, sim. Existe, infelizmente. Não é fácil a gente saber lidar com um tipo de situações, né? Porque existem pessoas que vão para lá demonstrar suas frustrações com outros problemas. Às vezes está passando por problema em casa, quer descontar em alguém na rede social. Acostumada com as redes sociais, ela já tem uma resposta para o ódio gratuito. A melhor resposta é: não entre na discussão. Deixa a pessoa falar o que quiser, ignore com sucesso, que ó. A SaferNet trabalha há mais de 15 anos na segurança digital no Brasil e recebeu mais de 2,5 milhões de denúncias relacionadas a crimes na internet. De acordo com dados da empresa, quase 60% das vítimas desse ódio são pessoas negras e 67% são mulheres. Grupos de minorias como os LGBTQIA+, e também os indígenas estão dentro desses números. A psicóloga Tandrécia explica como esse ódio pode afetar os diversos grupos. As redes sociais, elas geram, né, uma sensação de liberdade, né? Porém, como toda liberdade, a gente tem que ter muita responsabilidade, né, sobre os nossos atos, sobre as nossas falas, né? E quando a gente vê essa liberdade nas redes sociais como uma forma de expressão, né, sem nenhuma responsabilização do sujeito, quase sempre vai gerar em todos os, tanto aquele que vai expressar a sua opinião como aquele que vai ser alvo dessa expressão, né, a possibilidade de ser atingido de forma negativa, justamente por essa, digamos, opinião, né, que se coloca a princípio. No início é tímido, né, as pessoas começam falando questões que geram aí certo impacto, mas quase sempre com aquela perspectiva de que eu não tive intenção de ofender, enfim. E isso progressivamente vai aumentando uma relação cada vez mais agressiva, né, que é essa comunicação agressiva, e por não ter necessariamente, né, uma punição visível ou um movimento social em prol dessas questões, elas tendem a se agravar. Então a gente verifica sim, né, que muitas pessoas têm a oportunidade de usar as redes sociais para colocar as suas opiniões de forma agressiva e despreocupada, no sentido de não entender que ele se torna responsável pelo impacto dessas questões na vida dos outros, né, aqueles que serão ofendidos por tal opinião. Dirley, tudo bem? Tudo bem. Então, antes de tudo, nós queremos saber, assim, a sua opinião sobre essa chuva esse excesso de informações hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Como isso impacta, assim, a nossa sociedade? Bom, primeiro, assim, nós temos que entender, assim, excesso de informação com relação ao quê, né? Você tem que fazer um comparativo. Na verdade, quanto mais informação, melhor, né, do que você não ter a informação, né? Ou que a informação venha de forma autoritária. Vamos pegar assim, como é que era a informação no início do século passado, né? Você tinha um rádio, a pessoa falava e você tinha que acreditar ali, você construía um mundo a partir daquilo ali, né? Ou seja, uma narrativa determinava o mundo. E isso foi mudando, surgiu a televisão e com a explosão da internet, né, a informação ela foi democratizada, né? A questão as pessoas falavam tem um excesso de informação, mas excesso para quem? Para quem pega tudo? Se você for pegar tudo,
você não vai conseguir, né? Aí eu volto lá na filosofia, só sei que nada sei, né? Ou seja, se você não filtrar a informação, você não vai ter informação adequada. Você vai pegar um monte de coisa, tá? E aí, qual que é a diferença? A diferença da minha geração e da geração que está crescendo agora é do analógico digital, né? Vou dar um exemplo. A gente pensa, a gente foi educado a pensar, vou dar um exemplo do arquivo, sabe aquele arquivo de aço que tem as pastas? Sim. Então, a gente abre o arquivo, pega informação, lê informação, guarda dentro do arquivo e fecha o arquivo. Assim eu aprendi. A professora me fez decorar na quinta série, ela me fez decorar perguntas e respostas de português de mais ou menos 100 questões, né? Aí eu aprendi na época paródia, imitação burlesca e trocista e jocosa de uma composição séria. Bom, eu demorei 20 anos para entender isso tudo, né? Quer dizer, você decora aquilo, uma criança não vai entender o que é burlesca, o que é trocista, o que é jocosa, né? Isso é uma outra linguagem arcaica. Então, o nosso cérebro foi forçado a entender dessa forma. E a geração agora, digital, como é que é? Você está na internet, no Google, vamos colocar assim, você faz uma pesquisa, aí abre um arquivo, lá dentro do arquivo tem um link, você vai para o outro, e você vai para o outro, aí você volta. Então, ou seja, a geração que está crescendo no digital agora, ela vai ter uma profusão mental muito maior do que a nossa, porque ela vai ser educada a pensar. Então, o que a gente precisa para isso? A gente não precisa mais decorar, guardar informação. Você precisa hoje ser gerente de informação. Então, as pessoas têm que ter habilidades e competências para determinar o que é bom para ela, o que ela precisa. O dilema é o seguinte: nós estamos num momento de ruptura. O que é a ruptura? Esse mundo tecnológico, digital, ele ainda vai impactar muito mais, né? Vou dar um exemplo do computador. Para o computador nós tínhamos uma estação, né? O computador na mesa, aí vamos discutir portabilidade. Aí na portabilidade surgiu o notebook, que de portabilidade não tinha nada. Disso passamos para o tablet e para o celular, que também é uma plataforma que tem tudo. Isso no futuro vai estar conectado diretamente na gente. Tá? A transhumanização, né? Que é a ligação com a máquina. Então, esse mundo caótico é caótico para quem? É para quem não está preparado para viver essa ruptura. Aí surge a ideia, não, temos que conter a informação, aí vamos proibir o celular na sala de aula, vamos fazer isso. Porque é o mundo analógico reagindo ao mundo digital, que ainda não se construiu totalmente. Ele está esse caos de informação, esse conflito, né, que aí eu vejo lá várias entrevistas, podcasts falando sobre a questão, o impacto psicológico e tal. Vai ter impacto. Todo mundo muda, né? E aí vai surgir um outro ser humano. Então, para nós é estressante lidar com a internet. Por quê? Porque a gente tem um cérebro analógico e dessa forma de guardar informação, a gente acha que tem que aprender tudo. E isso gera o quê? Uma angústia. Que a gente não consegue. Não consegue. Você nunca vai conseguir. Nunca. Então, é porque a gente não está preparado para gerir essa informação. O que me interessa? O que não me interessa, deixa para lá. Né? Aí, eu estava discutindo agora há pouco a respeito dessa questão, né, de pessoas que começam a pegar, vamos colocar assim, pegar informação e começar a se envolver com coisas que ele não tem condição. Vai cair um asteroide, e aí começa a preocupar e começa a publicar e tal. Terra plana, começa a preocupar e tal. Ele não pode fazer nada com isso. Isso é o quê? É a angústia, é uma pessoa que, nesse processo aí, ele mesmo não conseguiu definir, né? Ele não conseguiu ter um padrão para ele de obter a informação correta para ele, né, crescer. Então, ao que você abre a internet lá, tem um monte de coisa que você não sabe, isso gera angústia, porque
essa necessidade que a gente tem de achar que tem que saber tudo, né? Isso. Então, vai surgir um outro ser humano, a criança que está nascendo agora no mundo digital, vocês são uma geração de transição, né? Ela não vai ter essa angústia, porque ela sabe onde vai estar a informação e ela vai buscar a informação. Já vai estar criada para fazer esse discernimento, né? Isso. Digamos assim. E isso, no futuro, eu estava comentando, de repente, nesse processo de transhumanização aí, vai baixar direto a informação para você na sua cabeça, né? Isso é um processo que eu vejo como irreversível, né? Mas a criança que está agora crescendo totalmente digital, tendo vamos colocar assim, uma ação na internet, aprendendo ali, pesquisando, ela tem todo o cérebro formado para ter uma outra concepção. A questão ela tem que ser ensinada, né, a ser o gestor disso aí. Isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa, não vou preocupar com isso. Então, essa crise, esse problema todo criado, é porque nós estamos vivendo um momento de transição, o mundo está acabando, muita gente fala, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar para mim, já acabou para o meu avô, que faleceu, para o meu pai, porque o mundo que eles viveram é impossível, né, de existir. É totalmente diferente e impossível de voltar a ser. Totalmente. Isso. Então o mundo acaba, o meu mundo vai acabar, o mundo seu vai acabar, porque a evolução vai ser muito rápida. Já está sendo, né? Vai ser muito mais rápido. E aí eu vou voltar numa outra questão, que é o seguinte. Um dos fatores de evolução humana é a questão da linguagem. Sim. Então, todo um conjunto social, né? Toda uma cultura, toda uma construção psicológica mental, então foi construída através dessa nossa linguagem, né? Que nós estamos usando aqui. Isso. Tá? Só que agora tem uma outra linguagem surgindo. E essa linguagem é que vai impactar, né, nas mentalidades futuras. Isso. Então tem gente que já conversa só com figurinhas, com não sei o quê, com emoji, né? Antes era aqueles 2 pontos, parênteses, né, que dava um sorriso e tal. Então essa outra linguagem, né, somada-se à linguagem, né, da internet, de programação, né, ela vai impactar totalmente na construção desse novo ser humano, dessa nova mentalidade, né? E aí toda essa problemática, toda essa crise que nós estamos passando, né, com as crianças na sala de aula, com muita gente com depressão, gente com crise de ansiedade, né? Porque a exigência acelerou com a pandemia, todo mundo ficou preso em casa, então um processo que estava crescendo naturalmente, né? Aí ele deu uma acelerada. Então, e esse processo gerou essa angústia, né? Isso. Então, aí eu tenho que... não adianta mais. Antigamente você precisava ter uma vida tranquila e tal, né? Vou falar do conhecimento. Antes eu formava medicina, o cara era médico, eu estava a vida feita. Agora não, ele tem que ter pós aqui, especialização, que não sei o quê, e vai embora, né? Então, antes as pessoas, mesmo o trabalhador, tem um emprego, estou tranquilo, não. Aí ele... dentro da pirâmide lá das necessidades humanas, a última lá é o status, né? Então, ele de repente já tinha um padrão de vida, uma qualidade e tal, aí ele já tem uma função importante na sociedade, mas já não basta mais. Se ele não provar que tem, exatamente, aí isso gera uma angústia para ele. Isso então, a gente puxa para a questão da produtividade tóxica nas redes sociais, que a gente vê sempre, todo mundo tá sempre feliz, todo mundo... acorda cedo, faz exercício físico, come bem, a gente vê só isso, né? Claro que as pessoas não são assim na vida real, mas é só o que a gente vê. E aí, isso acaba mudando o nosso próprio comportamento e gera essa angústia que você está falando. Gera uma angústia enorme, né? Você imagina, você está lá na internet e tal, você pensa, você for fazer jornalismo, de repente eu vou estar numa função e tal, aí você vê um monte de coisa acontecendo, você não deu conta de acompanhar isso tudo. Você tem que aprender a impulsionar, direcionar o público, você tem... o Facebook é quase uma pós-graduação, só ali dentro ali das ferramentas, entendeu?
Então isso gera para você uma angústia enorme, uma ansiedade, e que se não tiver, né, e não tem, né, eu vou dar um exemplo. Quando a gente começa a aprender a estudar, quando a gente começa a estudar, a gente começa a estudar, mas ninguém ensina a gente como estudar. Nós estamos vivendo a mesma coisa. Ninguém ensinou a gente a usar essas ferramentas que nos foi dada, né? Exatamente. Isso. Então, a gente, lá no ensino básico, todo mundo senta aqui e vai estudar português e tal, mas como é que estuda? Né? É o processo mental, que você tem que ir várias etapas e tal, né? Isso tem que ser ensinado, né? Assim como lidar com essas ferramentas que eu chamo aqui de gestão gerente, né, da informação. O que não serve tem informação demais, né? Então o que não serve tem que eliminar. Então a gente pode dizer que existe esse desequilíbrio social por conta desse excesso da gente querer abraçar o mundo? Eu acho que esse desequilíbrio ocorre exatamente de muita coisa que está acontecendo e o ser humano não consegue acompanhar. Ou seja, a cada dia você abre o Facebook, ou você abre o Instagram, ou TikTok, ou Twitter, ou YouTube, né? Você percebe que você não tem habilidades e competências daquelas pessoas. Ou seja, isso vai te matar se você não souber, né? Você acha que todos eles, a nossa percepção, você vai em cada canal e vê uma coisa, aí você acha que todos eles são o nosso cérebro entende, né? Não, peraí, aquele ali é aquele ali, mas não sabe nem falar direito, né? Nem ler, escrever, não consegue escrever um parágrafo, né? Mas tá ali. Então tem que entender, né, que alguma coisa lhe serve, mas a maioria é lixo. Pra você ter ideia, quando surgiu a internet até pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás que eu estava analisando, depois parei, aí assim, quando surgiu a internet, 90% era pornografia. Isso veio caindo, né? Até pouco tempo era 60%. Aí com o surgimento das novas redes e tal, é que foi diminuindo, né? Então, você vê, nasceu dessa forma, né? Então, se você não tiver capacidade de filtrar, você vai adoecer. Ou seja, nós temos que aprender e ensinar como ser gestores de nós mesmos na relação com tudo isso que está acontecendo. Entender que tudo que está lá é falso para você, né? Porque você tem que descobrir qual que é o seu caminho, né? Porque verdades todo mundo quer dizer, né? Se for dizer verdades, o nazismo falou verdades para um monte de gente que acreditou, né? Então você tem que entender que a sua verdade ela é diferente. Aí entra num dilema hoje, né, que existe várias verdades, né? Eu estava comentando aqui agora há pouco, o sociólogo Domênico Massi fala o seguinte: a democracia é muito interessante, porque todo mundo pode falar a verdade, assim como todo mundo pode falar mentira. Então, se você não tiver habilidade e competência de gerir a informação que você recebe, né, para ser proveitosa para você crescer do ponto de vista pessoal, né, profissional, né, moral, ético, filosófico, aí você realmente não vai, né, não vai sobreviver a esse mundo, né, praticamente. Vamos falar agora da fake news, né, nesse comportamento da sociedade. Como que isso tem impactado a gente? Bom, aí eu volto no passado, né? A fake news sempre existiu, né? A mentira. É a mentira, a fofoca, né? Isso é do ser humano, né? Ele algumas vezes é perverso, né? Outras vezes para manipular, sempre falou coisas, né? E distorceu realidades para que favorecesse a um grupo, a uma elite, a um partido, a uma empresa. Isso sempre existiu, né? E aí, o sociólogo que eu citei, ele fala o seguinte:
é interessante, quanto mais informação, melhor, né? Melhor do que não ter a informação. Então, todo mundo hoje fala verdades. Tá? Antes, no ano passado, quem falava a verdade? Era um jornal, era um canal de televisão, era uma rádio. Ele tinha, vamos colocar assim, o poder autoritário de impor aquela informação e você não tinha outra opção, né? Então, no mundo das redes sociais, a informação é democrática. Então, você tanto pode falar sua verdade, como você também pode falar mentira. É a democracia. Todo mundo tem esse poder, Todo né? mundo tem esse poder. É muito perigoso. Mas eu não acho que é perigoso. Eu acho que nós temos que educar as pessoas e as mentes das pessoas para poder saber filtrar. Então, porque quando você fala perigoso, aí pressupõe, vamos proibir, né? Vamos fazer uma lei para poder punir, né? E isso é extremamente autoritário, né? Você mencionou a lei, mas quais seriam as formas da gente combater essa massiva quantidade de fake news que tem? Bom, é com a verdade, né? As pessoas... vamos colocar assim, nós entendemos que as redes, elas gostam de polêmica, né? Então, se você fala uma inverdade que muita gente vai lá para questionar, aquilo acaba subindo. Então, é claro que a sociedade vai evoluir nisso ainda, né? E esse trauma, né, das fakes crescendo dessa forma é porque muita gente é oportunista. E é oportunista quando? Quando não existe uma formação, um conceito, uma regra. Então, a regra não tem que ser dirigida assim, vou acabar com fake news, não. Tem que mudar o algoritmo, porque a sociedade sempre vai ter informação. Então tem que buscar. As redes sociais vão mudar também. Da mesma forma que nascem, elas morrem em função de elas não estar cumprindo um papel social. Né? Antes tinha o Orkut bombou no Brasil e tal, né? Morreu de uma hora para outra. Né? Então, aí você tem o YouTube que cresceu e tal, aí surge outros com vídeos curtinhos que isso é um processo. Alguns vão sobrevivendo, né? Uns ganham hegemonia, depois perdem hegemonia, mas vão surgindo outras opções nesse universo que você vai poder utilizar a melhor. Mas a questão da fake news, ela vai sempre existir, porque a internet, ela é contra, ela subverte. Então, por mais que você proibir, ela vai encontrar outro canal, outra forma. Isso. Entendi. Muito obrigada, Dirley, pela sua participação aqui. E é isso, o Foca Talk de hoje fica por aqui, mas tem mais debates sobre isso no Foca no Review, que é o podcast disponível nas plataformas de áudio. Eu e Lívia esperamos vocês para a gente conversar um pouquinho mais e também com outras pessoas sobre esse assunto.